Boa noite, gente. Estamos começando hoje mais uma entrevista e hoje nós vamos conversar com o Lúcio César Fernandes, diretor do filme paraibano Faixa de Gaza. Boa noite, Lúcio César. Boa noite, Bia. Boa noite para todo mundo que está acompanhando o festival. Prazer muito grande estar aqui com vocês nesse bate-papo. Muito legal. Ai, que bom. É um prazer estar recebendo você aqui. Desde já quero agradecer a sua disponibilidade e por você ter inscrito seu filme, né, na Mostra Quilombo de Cinema Negro. Então vamos lá, Luz. Como é que surgiu a ideia de construir um roteiro sobre um filme que se passa numa periferia? Então, esse filme ele é interessante porque ele está bem dividido nas funções. Né? Eu sou um colaborador do roteiro, não sou roteirista do filme, eu sou argumentista do filme. O argumentista é Otto Cabral, que ele tem uma vivência nesse universo das periferias. Ele é cineasta, mas também ele é policial civil, técnico fotográfico. Ele é ele é do CSI de João Pessoa, por assim dizer. É da polícia científica que vai até os lugares que acontecem as coisas e fotografa e leva isso para análise posterior. E ele também, antes de entrar na polícia, ele já era cineasta, já trabalhava com cinema. E ele se deparou com esse universo e esses personagens, né? E a partir daí ele arquitetou o argumento e juntamente com o Bruno e com o Irapuã, eles construíram o roteiro, né? Montaram a história. E eu fui convidado para dirigir o filme e eu já me deparei com a história montada. Mas esse universo que o filme retrata é um universo que acaba sendo muito familiar para mim, porque ele está presente na periferia da cidade de João Pessoa de forma bem visível, né? E no decorrer do processo do filme, a gente quando comecei o processo da direção, fui fazer a pesquisa e me inteirar dos personagens, fui trabalhar com a montagem dos atores, né, que interpretar os personagens, então fui mergulhando nesse universo que o filme retrata, que são de jovens de uma periferia de uma capital do Nordeste, que passam a se integrar dentro de facções criminosas, né, dentro de grupos criminosos. Então, fui me inteirando dentro desse assunto e, a partir daí, me ajudou no processo de direção, né, no que eu queria dos atores. Mas a ideia do roteiro surgiu do Otto Cabral, que é o roteirista, o argumentista do filme. Que bom você falar isso, Lúcio. E eu gostei muito do filme de vocês. É muito interessante como que vocês conseguiram mostrar como que a facção, né, ela cumpre um papel fundamental também na construção dessa identidade, né, desses jovens, as alianças, o reconhecimento, né, essa ligação com o território também. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre como foi, então, encontrar uma história, né, que já estava mais ou menos pronta. Como foi que você colocou esse seu olhar? Porque eu vi que tem muito, assim, muitos elementos ali de direção interessantes, né? Muitas escolhas do próprio cenário, do próprio conjunto habitacional, que eu achei muito interessante, que é uma outra forma de mostrar também as singularidades desses locais, né? Que infelizmente são tão poucos ainda vistos dentro do cinema. João Pessoa ele tem uma característica interessante. Eu não conheço Maceió, né? Conheço Salvador, conheço Recife, não conheço Maceió. E em Recife, falei Recife e Salvador, porque ele tem característica na sua geografia de morros. As favelas, elas sobem, né? João Pessoa é uma cidade plana. Então, as favelas, na verdade, elas aparecem nos vales dos rios, então elas descem, né? Então, aqui em João Pessoa, as favelas não sobem, as favelas descem. E, por ser vale de rio, muitas dessas favelas foram relocadas e urbanizadas em conjuntos habitacionais. Em João Pessoa, numa cidade grande, João Pessoa, das menores capitais do Nordeste, né? Somos hoje em torno de 850 mil habitantes. Os problemas na cidade de 850 mil habitantes. E nossas comunidades, elas acabaram sendo migradas para essas áreas
algumas delas, não são todas, dessas áreas que foram reestruturadas a partir de ações governamentais de habitação popular. E um dos personagens do filme, a Nazaré, é um personagem que, obviamente, existe uma pessoa que sofreu o drama que esse personagem sofreu, a Nazaré sofreu, de ter sua casa tomada por uma facção. Né? A facção toma um imóvel e aquele imóvel passa a ser um ponto de distribuição, um ponto de guarda de material furtado. Bem, existe nós nos deparamos com uma personagem real que vivenciou isso. E durante o processo do filme, nós descobrimos vários outros casos de outras pessoas que passaram por esse drama. Isso é um morador, uma pessoa daquela comunidade, daquele bairro, e sua casa tomada por um grupo criminoso. Né? E esse grupo criminoso quase sempre é formado por jovens que estão num processo de exclusão social. Eles geram violência dentro da comunidade, porque eles já são frutos de uma violência que antecede a eles. Então, a eles é negado tudo, né? Eles não tem, a eles é negado o acesso ao mercado de trabalho formal, por ter formação acadêmica, não ter frequentado escola. Então, eles estão à margem, esses jovens ficam à margem da sociedade, e a forma que ele tem de se sobressair, de conseguir recursos, é a partir de pequenos furtos, né? Hoje em dia, com o envolvimento com o tráfico de drogas, e esse poder aparente que esse jovem passa a ter dentro da comunidade, ele passa a ter uma certa respeitabilidade, começa a ser almejado por jovens que estão mais ou menos no mesmo caminho. Então aí entra o personagem Cícero, né? O Cícero é um jovem que vê os outros com cabelo pintado, com as tatuagens que marcam os grupos dessa facção e desse grupo criminoso, e ele quer fazer parte disso. Ele quer fazer parte desse meio, porque ali ele vê que é uma forma dele sair de alguma forma, sobressair de alguma forma, porque no que ele tenta na informalidade, vendendo mídia, DVD, não está dando. Né? É um reflexo justamente desse jovem que não encontra espaço, né? E acaba encontrando esse caminho pelo viés da criminalidade. Né? A gente tem uma discussão muito séria durante o processo da reestruturação do roteiro, né, que eu recebi o roteiro e sou colaborador porque sugeri modificações. O roteiro é original com homicídio. Né? O Cícero ele seria morto no final do filme, e a gente resolveu cortar essa ideia do homicídio, porque a gente ia reforçar uma ideia de morte, que ela existe, mas a gente queria levar essa discussão para os jovens da periferia, dizendo que talvez esse não é o caminho, né? A coisa não tem que terminar em morte. E é justamente esses jovens que acabam morrendo. Boa parte dos jovens brasileiros que estão dentro desse perfil são pessoas pretas ou mestiças, né, de origem humilde, que acabam sendo a maior parte vítimas da violência. E eles, quando a violência não é do Estado, que também ocorre contra esses jovens, é entre eles. Né? São jovens que são de um lado da rua que não podem passar para o outro lado da rua, né? Que é justamente a faixa de Gaza. Né? Esse termo faixa de Gaza, a faixa de Gaza fica na Cisjordânia, né, lá na divisa com o Egito, né, e foi um local de confronto entre israelenses e egípcios nos anos 60. Né, um local de confronto de pressão de forças, de um lado os ingleses, franceses e americanos, do outro lado as Nações Unidas, né, tentando ser um tampão ali entre esses dois grupos. E não se podia passar de um lado para o outro. E aqui em João Pessoa, as faixas de Gaza, que não tem só uma, são várias, são esses lugares que existe essa briga de forças, né, entre dois grupos fortes, financiado com o poderio externo da cidade, né, que são os grupos criminosos do sul e do sudeste que financiam a chegada de armas, de drogas na capital, e esses jovens acabam sendo só soldados ali no meio desse confronto. Né? E são eles que morrem, são eles que são as grandes vítimas. Aqui atrás eu tenho um cartaz do filme, né, se você ver aqui atrás. Então, os personagens principais do filme são jovens. Né? É um espelhamento do que acontece na nossa sociedade. Meninos entre 17
né, em 20 e poucos anos, 22 anos, que acabam sendo as principais vítimas desse genocídio que a É gente está vendo aí. É verdade. Nesse aspecto, eu achei muito interessante do filme, como ele é um retrato muito fiel, né? Eu achei muito fiel esse retrato que ele faz dessas relações, né, entre esses jovens e até mesmo a própria construção dos personagens, né? Os jovens, eles têm uma estética que é muito presente, né, no cotidiano dos jovens de periferia, que como você falou, esse cabelo mais tingido, né, os colares, as roupas. E eu queria que você falasse um pouco sobre também como foi essa preparação da construção desses personagens e dessa construção de figurino mesmo, de cena, né? Porque isso deu uma força, eu senti que isso deu uma força muito grande à narrativa. É quase que como se fosse um documentário, às vezes, de tão real que parece ser. Uma coisa interessante, aqui em João Pessoa nós temos atuando duas facções criminosas de verdade, né? Assim, nós criamos por fim duas facções fictícias, né? Mas que são espelhadas nessas duas facções reais. As facções reais de João Pessoa, eu não sei se eu sei que quando elas só atuam em João Pessoa, uma leva o nome de Al-Qaeda, uma menção ao grupo terrorista lá do Oriente Médio, Al-Qaeda. E a outra facção, que atua em João Pessoa, é conhecida como Estados Unidos, uma menção à superpotência do norte do continente americano. Então, aqui em João Pessoa existe um confronto entre os Estados Unidos e a Al-Qaeda, né, que é um confronto bem violento, mas que só atinge a periferia e os jovens da periferia. A gente ficou com temor de dar esse mesmo nome às nossas facções, fazer um retrato fiel do nosso povo. E as facções se chamarem Estados Unidos e Al-Qaeda, nós optamos aí, inicialmente, trocar o nome das facções. As facções do filme são os talibãs, que também é uma menção a um grupo terrorista lá do extremista do Oriente Médio, e os gringos, que é como a gente se refere aos americanos. Então aí o nosso confronto, o nosso filme é entre os gringos e os talibãs. E a gente foi, na nossa pesquisa, a gente observou que as facções criminosas de João Pessoa, elas se identificam pelo vestuário. Todo jovem que faz parte da facção dos Estados Unidos, aqui em João Pessoa, ele se veste com roupas que são com marcas americanas, né? E os jovens da Al-Qaeda, eles usam tatuagem, corte de cabelo, corte na sobrancelha. Então, em cima dessa pesquisa de como esses jovens se vestem, se portam, a gente começou a construir estereótipos que iam formatar os personagens que formam a gangue, né? Então, os jovens que formam a gangue foram construídos em cima de estereótipos que nós pesquisamos que são recorrentes na cidade, assim, desses modelos de jovens de periferia que atuam dentro das gangues, né, dentro das facções. O cabelo colorido, o corte de cabelo com traço aqui, a tatuagem do santo, né, que no caso São Jorge, né, a gente adotou São Jorge. Então, são elementos que configuram, que estão interligados não só nas facções de aqui, que São Jorge, inclusive, ela é utilizada em facções do Rio, né? O santo que é cultuado, o santo guerreiro, que é as facções, né? Essa relação não é uma relação só de João Pessoa, né? Mas a gente foi pesquisando e foi buscando elementos para poder constituir os jovens, né? Aí a gente tinha no roteiro original a figura da mãe, que era uma mulher, a mãe deles, que era uma mulher embregada, entregue ao vício, e a gente ficou, eu era muito descontente nas discussões de, de roteiro sobre esse personagem, porque eu não acreditava que o fruto de qualquer filho que comece a tomar pelo caminho errado seja uma mãe que é alcoólatra. Eu disse, não é isso. Não necessariamente é isso. Você tem mães que trabalham, que estão ali, o menino começa a se envolvendo por outros motivos. E a gente reconstruiu a figura da mãe do Cícero, né? Essa pessoa que está saindo para trabalhar, que tem um outro filho, que está preocupada, não quer que ele se envolva.
né? Então a gente reconstruiu esse personagem também, né? E um personagem também do filme que aparece é uma pessoa que não tem nada a ver com, que não conhece esses códigos visuais, né? Que é o Naldinho, ele não conhece esses códigos visuais da cidade e ele é o cara que está vestido errado no lugar errado, né? Ele acaba quase sendo vítima de uma coisa mais grave, porque ele está, sem saber, ele está usando ali um código visual que identificaria ele como parte da facção rival. Então, em cima desses elementos que a gente conta a nossa história, né? Em cima dos elementos visuais, né? Das narrativas que a gente colheu a partir do que acontece no subúrbio da cidade, né? Na região periférica da cidade. E no decorrer do processo do filme, a gente foi vendo que não é só João Pessoa, né, que se depara com isso. Né? No Brasil todo, não só o Brasil, as Américas inteiras. Né? Esse filme teve agora um festival nos Estados Unidos e a gente estava conversando com um bate-papo sobre o filme e o menino falou, na periferia de Los Angeles a gente acontece uma coisa muito parecida e a gente está falando dos Estados Unidos. Então não é só o Brasil. Né? Essa questão, né, da violência com jovens, os jovens que se envolvem em questões que levam ele a perigo social, não é só no Brasil. Mas o Brasil é o que nos chamou mais a atenção quando a gente vive, né? Quando a gente sente mais, né? Interessante você falar sobre esse processo de pesquisa, né? Porque a gente vê como ele faz toda a diferença na própria construção, né, da mise-en-scène, da narrativa, porque dá um aspecto muito realístico, né, à composição do personagem. E gostei muito também dessa escolha que vocês fizeram, né, de alterar esse perfil dessa mãe, porque eu acho que é muito esse perfil da mãe considerada a mãe batalhadora, né, das periferias, que tem que se dividir entre a criação dos filhos, entre o trabalho, e aí acaba que o outro filho tem dados de alguém, do próprio filho, né, que isso fica bem revelado no filme, né, como que o filho mais velho, ele meio que assume também, né, essa função de cuidado, né, de extensão de cuidado do lar. Muito interessante. Outra coisa muito bacana que você falou é sobre esse aspecto dessa periferização, né? Como ela de algum modo nos conecta, né? Porque aqui em Marcial nós temos situações muito semelhantes, né? O que você descreveu agora há pouco, aqui a gente chama das grotas, né? Que são vales onde as pessoas mais pobres, né, encontram espaço e vão dentro dessas condições construindo suas moradias, suas casas e infelizmente nem sempre, né, esses moradores das grotas aqui eles conseguem migrar para outros espaços, né, eles acabam ficando segregados mesmo, né, na cidade, um tipo de apartheid, né, que vai separando e segregando os espaços, né, entre a periferia e os bairros mais ricos. Agora, outra coisa muito interessante que eu gostei do filme é a atuação da Marcélia Cartacho, né? Ela cumpre uma função dramática também muito importante na narrativa. E como foi para você dirigir uma atriz com uma experiência tão grande já no cinema brasileiro? Então a Marcélia foi um presente, né? A Marcélia acho que é um presente para qualquer diretor. Primeiro, é uma colega nossa, uma paraibana querida por todos nós, né? E é muito fácil dirigir Marcélia, você não precisa dirigir, ela já está pronta. Marcelo, o sentido é esse, a intenção é essa. Ela já entra no personagem, ela já enche de uma carga dramática. Então, ela é justamente a Nazaré, né? Ela é esse personagem que tem a casa tomada. Então, quando ela entra em casa, a gente não deixou ela entrar na casa, no apartamento, ela não viu o apartamento como é que ele estava. Então, a arte preparou ele todo, e ela entra, se depara com aquela situação e ela se conduziu, né? Eu dei as orientações e ela fez o resto tudo. O olho mareja, assim, tá? A gente sente a pressão, né? Quando ela sai da delegacia, que o Estado... Um plano simples, mas ele é cheio de um simbolismo para mim muito grande.
né? Ela simplesmente sai da delegacia e senta. Então, ela olha para um lado, olha para o outro e não tem nada por ela. É ela sozinha. Porque isso que boa parte dos brasileiros acabam sentindo, né? Se você se depara com uma situação dessa, você não tem o que fazer. Né? O Estado, ele não funciona, né? Nosso Estado é um Estado muito deficitário, né? Ele, quando ele entra numa comunidade, ele já vem como capitão do mato, querendo prender, matar e destruir. Então, a gente não tem um Estado que funcione para que essas coisas deixem de acontecer. Então, a Marcela acaba trazendo uma carga dramática muito importante para o filme. E é uma figura muito maravilhosa de se dirigir. Ela é ótima. Eu conto também com o Fernando Teixeira, que é um ator muito experiente. Ele faz o tio lá na oficina. Então, na verdade, nós dividimos o filme em alguns núcleos. O núcleo da gangue, que foi dirigido pelo Paulo Felipe, assim, fez a direção do elenco, né? Fez a direção do elenco. Então, ele preparou os atores, né? Fez a preparação do elenco. E o Paulo Felipe veio com essa proposta de deixar o que os ministros... Lúcio me propôs, o que é que tu acha? Deixar eles mais soltos possível. A gente interferiu o menos possível. E aí ele disse, bora, eu vou com isso, vou fazer uma jogada. Então, todas as ações dos meninos, eu resolvi gravar em plano de sequência, porque isso ajudava na mise-en-scène. Então, a gente foi para umas salas, tivemos alguns encontros, e eu sempre pedi, olha, vocês têm que ter ritmo, a coisa tem que ter, é uma música, é uma dança. Quando começar, não pode parar. E esse processo eles foram absorvendo, e a gente resolveu, a partir daí, eu discuti com o Luiz, que é o fotógrafo, né, outro irmão preto maravilhoso, e um grande fotógrafo daqui de João Pessoa. E eles cobrou a ideia de fazer um plano de sequência, e a gente, toda vez que os meninos estão em ação, a gente conta eles em plano de sequências. Né? Já os outros planos a gente recorta, tem uma linguagem narrativa mais picotada. Já com os meninos, não. A gente tem essa ideia do plano de sequência para poder dar uma fluidez dentro das ações. Então, quando eles chegam no apartamento, que o Cícero é apresentado ao mago, a da chegada deles, a porta do apartamento, até o final deles cantarem o hino da gangue, um grande plano de sequência, que a câmera vai e vem dentro do espaço. E a gente queria isso para poder jogar o espectador dentro desse universo de personagem de forma mais orgânica. Então, essas opções que a gente debateu com fotografia e com os atores, né? Na verdade, ouvir um pouco de tudo, né, dos meninos, essa proposta da direção de elenco desse núcleo, né, do Paulo Felipe, foi importante porque me fez ver que era possível fazer em plano de sequência, a fotografia veio contribuindo demais nesse sentido. E os outros núcleos, a Marcélia, a gente está na preparação dela com a Marcélia, ela já me propôs que, olha, Lúcio, você me dá a dica, eu sinto, eu levo. E aí foi. A mesma coisa com o Fernando Teixeira, que faz o núcleo com o Naldinho. Eu acabei dividindo o filme em núcleos, porque ficava mais fácil de eu conseguir tirar de cada núcleo desse as intenções que eu queria, né? Isso achei que funcionou porque deixei eles mais fluidos, atores mais fluidos, andando de forma E mais deu um fluida. ritmo, né? Sim. Imagino que foi bem desafiador também, né? Você dirigir esses planos sequências, mas ao mesmo tempo isso deu um ritmo muito interessante ao filme, né? O plano de E aí eu sequência fiquei inicial foram pensando, 18 takes. Foram 18 takes, até a gente ter um take nossa, satisfatório. Né? E ele é um plano longo, ele é um plano bem extenso. Ele vai desde a chegada na porta até o final do hino. é um É um plano bem percurso, longo. né? A câmera entra, aí vai numa direção, aí volta, se volta, e vai para frente. E eu ficava acompanhando atrás da câmera, do operador, do Luiz, viajando assim. E junto com a gente é um balé, né? Porque não é só a câmera, os microfones em cima, é um balé. Mas eu gostei Percurso, né? bastante da experiência.
E essa foi minha primeira experiência dirigindo ficção. Ah, que legal. Eu nunca tinha dirigido uma ficção. Eu comecei no cinema e no audiovisual no final dos anos 90 como técnico de elétrica e maquinaria. Então, meu primeiro trabalho no set foi carregar saco de areia. Isso é em Olha só. 1997, 98, eu acho. Então, e como é importante o processo da formação e da educação, né? Porque eu comecei como técnico, estudei, fiz bacharelado em rádio e televisão, e comecei dirigindo documentários, fui mudando fiz câmera, som, passei por todos os departamentos, até ter a chance de dirigir. Até ter a chance de dirigir um filme, né? Ser convidado para ser o diretor. Fui convidado para dirigir o filme, né? E depois de ter dirigido Faixa de Gás, eu me dei conta de uma coisa, que existem poucos realizadores pretos, né? É muito comum a gente ter nos departamentos técnicos, né, na elétrica, na maquinaria, fotografia, profissionais pretos, mas na Importante. direção, contando nossas histórias, são poucos, né? Então, isso me deu uma instiga para projetos futuros, né? E trabalhar temáticas que são ligadas ao universo, né, dos afrodescendentes e como eles se colocam e como é a voz, o lugar de voz deles. Né? Uma Isso. coisa que chamou muita atenção. É importante você falar isso, porque historicamente, né, cineastas, pessoas, trabalhadores da cultura pretos, né, sempre estão nos cargos de hierarquia com menos poder, né? Sempre estão em funções que não têm poder. Então, agora estamos virando o jogo, né? Eu acho que é um processo que é fruto de todo um conjunto de políticas públicas, né? Esse filme ainda é resultado de um conjunto de políticas públicas que aconteceu no Brasil ligado ao ensino, que é resultado de um governo federal anterior a esse caos que a gente vive hoje. Então, Justamente. Faixa de Gás aí foi rodado em 2018, com edital, um recurso que veio de um edital que foi aprovado em 2014. Então, a gente ainda estava no governo da presidente Dilma. Era. O recurso para a faixa de gás foi aprovado. O impeachment, em 2010, o edital foi em 2014, mas os recursos só foram liberados depois do impeachment, em Nossa, 2016. A gente só veio rodar o filme em 2018. O edital era de caramba. 2014. Então, a gente passou, como tinha recurso de ensino no meio, mas recurso da Prefeitura de João Pessoa, a gente não conseguiu rodar o filme, só conseguiu montar o valor total do filme em 2018, foi quando a gente conseguiu rodar o filme. Né? Caramba, desafiador, né? Porque imagina que a gente cotou a gasolina em 2014 e a gente gastou a gasolina comprou a gasolina em 2018. Mas esse filme, é importante dizer que é resultado de uma política pública afirmativa do audiovisual que abriu a chance e a possibilidade de vários realizadores produzirem seus filmes aqui no meu estado, e eu acabei sendo contemplado por um desses projetos. Então, não só eu, como tem uma realizadora preta também, a Karen Fuse, que filme por outra e tal, mas isso abriu a possibilidade de vários realizadores voltarem suas ideias e produzirem seus filmes. Né? O que a gente viu depois é um processo de desmonte desse sistema, e a gente não tem uma perspectiva se a gente vai retomar o nível de produção que a gente almejava lá em 2016, por ocasião do golpe institucional, do golpe que instituiu a presidente Lula. É lamentável. É lamentável, mas a gente continua na luta, né? Acho que uma função nossa da arte, do cinema, é não esmurecer. Lutar sempre e acreditar em iniciativas como essa desse festival de vocês é importantíssimo, porque abre uma janela específica. Com certeza. Para nós, realizadores pretos,
né, podermos levar nosso trabalho e ser um local de discussão, um local de e encontro também, trocar, né? né, essas ideias. Sim, acho importante Ah, demais. que foi ótimo, Lúcio, conversar com você. Chegamos aqui ao nosso fim do tempo. Foi rápido, né? Fui, nem quanto tempo, 31 ali, Rápido. Mas foi ótimo, prazerzão. E vamos continuar aí mantendo esses diálogos, né? Convida aí toda a comunidade do cinema paraibano para assistir seu filme na mostra. E quero agradecer sua presença aqui, viu? Eu que agradeço, Bia, agradeço todo mundo do festival. Quero convidar você que está vendo esse vídeo a assistir, se plugar. Vai ser online, né? Festival online. Isso, tudo Então, online. se plugar no festival aí, nos links, e acompanhar toda a programação, né, que vai estar aí disponível durante esses dias do festival. E não assista só Faixa de Gaza, assista Faixa de Gaza e todos os É, outros filmes. Muito importante a presença de cada um de vocês acompanhando esse belíssimo festival. É isso. pronto. Obrigado, Bia, demais. Tchau. Um prazer. Tchau. Tchau.